Boa tarde, pessoal. Estou aqui, professor Leandro Mondini, do curso técnico em defesa civil, da disciplina de topografia. E nesse momento, então, a gente vai dar continuidade à aula, onde eu vou entrar aqui dentro ainda da primeira aula e ainda dentro dos conceitos básicos de topografia. A gente vai passar a discutir nesse momento, então, sobre escalas, né? O material que a gente vai usar como base é aquele mesmo material que eu falei ali no vídeo anterior. A gente vai trabalhar com o material do professor Luiz, professora Maria e professor Pedro, né, de fundamentos de topografia. Esse material aqui é uma apostila, eu considero ela um livro, né, dada a qualidade do material que eles fizeram. E nós vamos começar então a discussão sobre escalas, né? Bom, a primeira coisa, né, que eu gostaria de conversar com vocês é o seguinte, né? Eu falo bastante lá na disciplina de projeto integrador, enquanto a gente estava conversando sobre a situação das cartas, mapas, fotos aéreas e tal, né? Bastante se falava em escala, bastante se falava em resolução, né? Então, quando a gente vai lidar com imagens, né? Quando a gente está lidando com fotografias, aerofotogrametria, imagens de sensores tipo satélite ou sensores de radar, né? A gente vai sempre lidar com resoluções, né? Qual é a resolução, qual é o tamanho do pixel, né? Isso para nós é importante lá. E aqui também para nós se torna importante então discutir escala, né? A resolução do pixel e a escala, elas vão estar automaticamente vinculadas ao nível de detalhamento que eu quero. Por exemplo, quanto melhor a minha resolução, né, maior o meu nível de detalhes dentro da imagem, né? Uma resolução com maior número de pixels me permite ter mais detalhes. Aqui, uma escala maior permite eu ter um menor número de detalhes, né? Se eu trabalhar com escalas muito grandes, por exemplo, quando eu digo o número de escala muito grande, né? Eu estou falando lá 1 para 500, 1 para 1000, 1 para 100 mil, 1 para 10 mil. Bom, quando eu estou lidando com uma escala menor, eu tenho um valor menor de escala, né? O valor da escala é menor, eu tenho uma escala maior. Por exemplo, se eu estiver lidando com um valor de escala muito grande, 1 para 1000, por exemplo, né? O tamanho de detalhes que eu vou ter é muito menor do que uma escala de 1 para 10, de 1 para 100, de 1 para 20. E por que isso? Bom, a gente vai verificar o porquê. Mas, em suma, né, a escala está relacionada diretamente ao número de vezes que eu estou reduzindo ou ampliando determinado elemento real, né, numa projeção, num documento. Aqui ele diz assim: é comum que levantamentos topográficos a necessidade de representar no papel certa porção da superfície terrestre. Para isso seja possível, temos que representar as feições levantadas em uma escala adequada para fins de projeto. Claro, eu não tenho como reproduzir um projeto, um desenho, em escala real do que eu estou vendo no campo, né? É impossível isso. Então, na verdade, a escala está relacionada a quantas vezes eu vou fazer a redução ou a ampliação de um determinado elemento no desenho técnico, certo? Então aqui as notações que eu vou usar para representar a escala, né? Deixa eu até melhorar aqui um pouquinho a imagem para vocês verem aqui, ó, né? Então, a escala vai ser igual a 1 sobre um denominador de escala. A escala vai ser a distância no desenho dividido pela distância no terreno, ou 1 dividido pelo meu denominador da escala vai ser igual à minha distância no terreno, a minha distância no desenho dividido pela minha distância no terreno, né?
Então isso aqui, esses elementos aqui são importantes que a gente grave, porque isso aqui é o que vai me ajudar a fazer uma coisa que a gente chama de conversão da escala ou transformação da escala. Por exemplo, aqui ó, se uma feição ela é representada no desenho com 1 centímetro de comprimento e sabe-se que o seu comprimento no terreno é de 100 metros, então a escala de representação utilizada é a de 1 para 10.000, certo? Ao utilizar a fórmula 3.2, a 3.2 é essa daqui, ó, né? 3.2 é essa daqui, ó, certo? O cálculo da escala deve-se ter o cuidado de se transformar a distância para a mesma unidade. Eu não vou trabalhar, por exemplo, com metro e centímetro, não posso fazer isso, né? Então aqui, ó, o exemplo dado aqui, a minha distância de desenho é 5 centímetros, certo? A minha distância de desenho é 5 centímetros. A minha escala é de 5 centímetros sobre 0,5 quilômetros. Quanto é que é 0,5 quilômetros? Eu tenho que converter para centímetros aqui, ó, 50.000 centímetros. E aí sim, eu vou ter aqui em proporção, né, simplificando, que eu vou ter 1 sobre 100, perdão, 1 sobre 10.000. Então, aqui, vamos usar esse exemplo aqui, ó. O comprimento do terreno, ó, eu tenho aqui, ó, vamos puxar aqui o desenho para o lado, vamos puxar aqui o desenho para o lado e vamos começar a brincar aqui, né? Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu só ajeitar aqui minha caneta. Então, para o exemplo dado, né? Tá? Vamos lá. Ele falou que no desenho eu tenho 1 centímetro. No terreno eu tenho, vamos voltar lá para a apostila para não pegar o valor errado. Eu tenho 100 metros, certo? Certo? E a escala é igual a D sobre D, não é isso? Onde isso aqui é o meu D, isso aqui é o meu D. Ups. Confere até aí? Então, e eu sei que cada 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, 100 metros é igual a 100 vezes 100 centímetros, não é isso? Eu tenho 100 metros e 100 centímetros, ou seja, 100 metros é igual a 10.000 centímetros. Se até aí alguém não concorda, por favor me chamar a atenção. Mas então a gente vai dizer que aqui, ó, no desenho eu tenho 1 centímetro. Na vida real eu tenho 10.000 centímetros. Corto centímetro com centímetro. Deixa eu até voltar isso aqui, né? Vamos pegar aqui uma canetinha de outra cor. Corto centímetro por centímetro, certo? E aí eu tenho aqui a seguinte resolução.
né? Minha escala é igual a 1 para 10.000. Não é difícil. É um troço bastante elementar, na verdade. Eu vou pegar a minha medida de desenho e vou dividir pela minha medida de campo, né? Digamos que... Vamos fazer o caminho inverso, por exemplo. Em uma casa, eu tenho uma parede de 3 metros de comprimento. Como eu vou representar na escala 1 para 50. Como é que eu vou representar uma parede de 3 metros na escala de 1 para 50, certo? Então, a minha escala é igual a 1 para 50, certo? E a minha escala é igual à minha distância de desenho para minha distância real. Não é isso? Confere ou não confere? Beleza. Então, eu tenho aqui que substituir 1 para 50 vai ser igual... E aí aqui, ó. Quanto é que é? 3 metros convertido para centímetros. 300 centímetros. Confere até aí. Beleza. Então, agora eu sei que 1 para 50 vai ser igual a D dividido por D real, certo? O D menor dividido por D real. Bom, esse D real eu conheço. Não conheço? Conheço. E ele agora é para mim 300 centímetros. Confere até aí. Beleza. Eu preciso isolar quem? Eu preciso isolar esse D aqui, ó, né? Então eu vou dizer que D vai ser igual a 1 dividido por 50 vezes 300. Certo? E aí eu posso dizer simplesmente que D vai ser igual a 300 dividido por 50. Confere até aí. Então eu vou dizer que o meu D aqui, ó, vai ser igual a quanto? 6 centímetros. Ou seja, eu vou representar essa parede de 3 metros com uma linha de 6 centímetros. E isso eu estou respeitando essa escala de 1 para 50. Então a escala ela funciona nas duas vias. Eu posso converter, eu posso pegando, conhecendo a medida real, conhecendo a medida em projeto, fazer uma conversão para descobrir qual é a escala. Assim como eu posso pegar a medida real,
aplicar um valor de escala e obter qual é a medida em projeto que eu preciso ter. Dessa forma é que funciona o projeto. Então, essas equações aqui, elas estão dizendo basicamente isso. Tá ok? Está dizendo aqui que se eu pegar o denominador de escala aqui, 1 sobre 50, 1 sobre 100, né? Eu vou estar equivalendo lá com aquilo que eu fiz, ó, né? 1 sobre 50, ó, escala é igual a 1 sobre 50. Se eu pegar aqui, ó, o E é igual a minha distância em papel dividido pela minha distância no campo. Eu peguei aqui, ó, minha distância em papel dividido pela minha distância no campo. Eu conheço o denominador de escala, meu determinador da escala está aqui. Eu conheço minha medida real está aqui. Eu só preciso descobrir a minha medida em papel. E aí eu converto e vou saber exatamente qual é o valor que eu tenho que aplicar. É claro que existe uma ferramenta que simplifica muito esse trabalho, né? Na engenharia costuma-se usar em desenho arquitetônico. Na época que a gente desenhava a papel, né, eu fiz a faculdade de arquitetura quando eu iniciei a faculdade, lá em 2000. E na faculdade de engenharia, no desenho técnico, a gente usava bastante também o tal do escalímetro, que é uma régua com medidas em escala. E aí ele já vai ter lá medida de 1 para 100, 1 para 50, 1 para 500 e tal, conforme teu escalímetro, ele vai ter determinado ali quais são as medidas dele, né? Eu tinha um escalímetro lá, que ele era como se fosse um canivete suíço, tinha várias escalas diferentes, excelente para fazer medição e tal. Uma ferramenta simples, barata, né? Mas, se eu não tiver o escalímetro, Leandro, como é que eu converto? Fácil. Esse é o processo, né? Basta eu trabalhar sempre com o mesmo padrão de unidades, tá? Então, isso aqui acho que está salvo, né? As escalas podem ser aplicadas tanto em redução, né? Que daí é isso, eu vou pegar a minha medida real e dividir pela minha medida no campo, né? Que é 1 sobre n. Ou escala de ampliação, que vai ter sempre o n sobre 1. E a escala natural, a escala do tamanho real, é claro, 1 para 1. Então, por exemplo, não existe uma miniatura de 1 para 1. O que existe, né? Quando a gente pega lá os modelos de carrinho e tal, é 1 para 32, 1 para 64, né? 1 para 18. Né? Eu peguei a minha miniatura de carrinho lá, 1 para 64, é uma bem pequenininha. 1 para 32 é uma miniatura de veículo aí de um tamanho médio, né? Assim. Uma 1 para 18 é aquelas miniaturas bonitas, cheias de detalhe, da Maisto e tal, né? Que são lindonas e tal. Então, isso são miniaturas em escala, né? Uma escala ela vai ser dita grande quando ela representa um denominador pequeno, tá? Então, olha só, é inverso, tá? O número é grande, a escala é pequena. O número é pequeno, a escala é grande, olha só. A escala é grande quando o denominador foi pequeno. Então, 1 para 100, 1 para 200, 1 para 50 é uma escala grande, né? Uma escala pequena é aquela 1 para 10 mil, 1 para 500 mil. Quanto maior o denominador, menor é a escala, menor é a riqueza de detalhes que eu estou trabalhando. O valor da escala ele é adimensional, ele não tem medida, né? Ele é um fator adimensional, um valor adimensional. Né? Eu vou trabalhar com metro, centímetro, milímetro, decímetro e tal para converter, para trabalhar ele. Mas ele não tem medida. Voltando para cá, né? Opa, peguei o material errado. Voltando para... Deixa eu abrir aqui a nossa board. Vamos ver se o whiteboard vai abrir aqui rapidinho. Opa, vamos ver se a gente acha aqui, ó. Olha só. Né? Aqui eu não fiz isso porque eu queria descobrir centímetro. Desculpem, pessoal. Aqui, ó. Né? Aqui o que que eu fiz, ó. Eu estou dividindo centímetro por centímetro. Escala é adimensional. Dividir centímetro por centímetro. Ela ficou adimensional. Não tem dimensão. Né? Ela é um índice. Ela é um valor que não tem a dimensão, certo? Então aqui, né, 1 centímetro no terreno,
1 centímetro no desenho, 1 centímetro no desenho, 1 centímetro no desenho, 1 centímetro no terreno, 2 metros no terreno, 0,02 quilômetros no terreno. Tudo é a mesma escala, certo? Tudo é a mesma escala, 1 para 200. Então não tem errada, né? Eu só converto a unidade para poder facilitar minha visualização. Ela não é nem necessária se eu tenho domínio sobre isso. Mas claro, para evitar erro, a gente costuma fazer isso, né? Então, é comum a gente medir a área de desenho para calcular a área correspondente no desenho. E isso pode ser feito da seguinte forma. Imagina se um desenho na escala de 1 para 50, utilizando a escala, faz-se um desenho de um quadrado de 2 por 2 unidades, não interessa qual é a unidade. A figura apresenta esse desenho. Então o que acontece? 2 unidade, 2 unidade. Eu não estou dizendo se essa unidade é metro, quilômetro, centímetro e tal. Compreenderam? Trabalho. Claro, eu vou desenhar no papel em centímetro, muito provavelmente, porque é o que para mim facilita, né? E aí eu sei que ele tem 4 unidades, que se cada centímetro aqui for equivalente a 1 metro, eu teria 4 metros, 2 vezes 2, né? Agora, por exemplo, se eu estou dizendo que a área do terreno quadrada vai ser, então, aqui, a área total 50 vezes 2 unidades, vezes 50 vezes 2 unidades, eu posso dizer que 2 vezes 2 vezes 50 vezes 50 vezes u ao quadrado, ou posso dizer que é 4u ao quadrado vezes 50 vezes 50, certo? E aí eu estou dizendo aqui, substituindo a equação e lembrando-se que o m é 50, que é o denominador da escala, ou seja, o valor da escala, né? A área do terreno em função da área medida no desenho é da escala dada pela equação, ou seja, eu vou ter a área desenhada vezes o denominador da escala elevado ao quadrado. Vamos ver isso aqui na board? Vamos ver se funciona. Eu sempre gosto de testar para ver se funciona, para ver se eu estou viajando. Vamos testar aqui na board. Agora vamos imaginar que aquele quarto que a gente calculou ali, ele tenha o quarto tem 3 metros em norte e sul e 3 metros em... Não, deixa eu adotar até valores diferentes só para não ficar viciado, né? E 2 metros em leste-oeste, certo? Então, ele é um retângulo. Opa, deixa eu voltar aqui, que eu fiz errado aqui a representação. Norte e sul, ele tem 3 metros ou 3 unidades. E aqui, de leste a oeste, ele tem 2 metros ou 2 unidades. Certo? Então, a área dele como nós estamos falando de área de retângulo, para área de retângulo, a área é igual a base vezes altura, né? Aonde base é aqui a largura, a altura é aqui o comprimento, né? Então, base dele 2 metros vezes a altura, que é de 3 metros, eu tenho 2 vezes 3, 6 unidades, que podem, nesse caso aqui, ser metros. Confere aí.
Beleza. Agora o que ele diz? Se eu quero saber, né, em escala, quanto é que ficaria isso? Vamos imaginar agora o seguinte, né? Vamos imaginar agora aqui o seguinte, né? Eu estou dizendo que, ó, eu tenho aqui, ó, a área de desenho, a área de escala desenhada, certo? Área de desenho, área de escala. A área de desenho eu não tenho. Eu tenho aqui a área real. Isso aqui, ó, é a minha área real. E eu preciso converter isso aqui para minha área de desenho. Depois o inverso também é bem possível, certo? Isso aqui é a minha área total. Então eu tenho aqui, ó, minha área total vai ser igual a área de desenho vezes a minha escala de desenho ao quadrado. Conferimos até aí? Conferimos, né? Então, minha área total é quanto, pessoal? Nós estamos trabalhando aqui, ó, em metro, né? Vamos converter isso, né, para centímetro, para a gente saber quanto vai dar essa área em centímetros quadrados, ou nós podemos manter em metro. Por exemplo, se eu for manter em metro, eu vou dizer o seguinte, ó, minha área total, e aí agora que vem o pulo do gato, tá? Porque as pessoas costumam fazer uma confusãozinha bem básica na conversão da unidade, tá? Mas, ó, minha área total é igual a 6 metros. A minha área de desenho vai ser igual a 50 ao quadrado. Agora, quanto é que é 50 ao quadrado, pessoal? Vamos apelar aqui, ó. 50 vezes 50, quanto é que é? Perfeito. Então, eu estou dizendo, ó, que 6 metros vai ser igual a área de desenho. Opa, aqui eu usei o sinal errado, ó, né? Deixa eu apagar ali e botar o sinal certinho. Ó, vezes 50 ao quadrado é 2.500, certo? Esse 2.500 ele está aqui multiplicando, confere? Então, se eu preciso isolar isso aqui, se eu preciso isolar esse valor aqui, ó, isso aqui que está aqui multiplicando vai passar para cá dividindo. E aí eu vou trabalhar dizendo que, ó, 6 metros vai ser dividido por 2.500, que vai ser igual 6 metros aqui sempre é quadrado, tá, pessoal? Vai ser igual à área do desenho. E aí, agora vamos lá, calculadora de novo. Quanto é que é 6 dividido por 2.500? A minha área em metro, ó, a minha área desenhada em metro vai ser igual a 0,0024 metros quadrados. É sério, Leandro? É sério. É sério. É sério. É isso mesmo, tá? E isso aqui em centímetros quadrados fica quanto, pessoal? Bom, isso aqui é metro. Ó, entendam a conversão seguinte, ó. Vamos dividir isso aqui, ó, da seguinte forma, ó. Eu estou falando em quadrado, então eu sempre divido de 2 em 2, ó. Isso aqui, ó, é metro. Isso aqui é decímetro. Isso aqui é centímetro. Perfeito? Metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado.
se eu fosse transformar isso aqui em centímetros, eu diria que a minha área do desenho é igual a 24 centímetros quadrados. Vamos ver se isso é uma verdade ou não. Vamos tirar a prova real. Eu posso estar errado. Eu posso estar errado. Eu posso estar bem errado. Vamos testar aqui, ó. Opa! Eu fiz uma bobagem aqui. Deixa eu só consertar aqui rapidinho o meu layout. Transformar aqui 0. Pronto, arrumei. Pessoal, voltando aqui, ó. A minha área vai ser igual a 2 metros para centímetros, fica 200 centímetros, vezes a minha altura em centímetros vai ficar 300 centímetros. A minha área total aqui vai ser 60 mil. Confere aí. Vamos conferir na calculadora. 200 vezes 300, 60 mil. Tá aqui, ó, né? Beleza, estamos livres de erros. 60 mil centímetros. Agora, vamos pensar aqui, ó, né? Se a minha área desenhada a minha área real é 60 mil centímetros quadrados. Tô falando em área, é sempre quadrado, né? Eu não botei aqui o quadrado, mas é quadrado, ó, porque é centímetro vezes centímetro, né? Então área sempre quadrado, certo? 60 centímetros quadrados. Se a minha área é 60 centímetros quadrados e ela vai ser igual a minha área desenhada vezes a minha escala ao quadrado, eu vou dizer que aqui é igual a minha área de desenho vezes a minha escala, que é 50 ao quadrado. Bom, eu estou dizendo que 60 mil centímetros quadrados vai ser igual a minha área de desenho dividido por 50, multiplicado aqui, ó. Quanto é que é 50 ao quadrado? A gente já tinha calculado aqui, ó. Aqui, ó, 2.500. Então, 2.500. Ou seja, também posso dizer que a minha área de desenho vai ser igual a 60 mil dividido por 2.500. Quanto é que é 60 mil dividido por 2.500? 60 mil. Vou dividir por 2.500. Isso aqui, centímetro. Isso aqui, centímetro. Opa, isso aqui não tem unidade. Centímetro quadrado. Tá? Quanto é que dá 60 mil dividido por 2.400? Por 2.500? 24 centímetros quadrados. Bateu ou não bateu com aquilo que eu tinha proposto ali em cima? Bateu, né? Então, eu sei que a minha área de desenho vai ser 24 centímetros quadrados. E a inversão disso é idêntica, pessoal. Então, questão de unidade de escala é exatamente essa daí. Tá entendido? Então, se eu quiser calcular a área, eu posso calcular a partir daqui, né? Principais escalas e para que se usam essas escalas, tá? Então, ó, as principais escalas e as aplicações. Detalhe de terrenos urbanos. Se eu vou desenhar um terreno urbano em detalhe e tal, planta de casa, planta de edifícios e tal, eu normalmente vou trabalhar com essa escala aqui, ó, escala de 1 para 50,
né? Eu quero fazer a escala de uma casa, eu quero fazer o desenho de um prédio, de uma casa, de um apartamento e tal. Escala 1:50, ela é muito eficiente. Ela é muito eficiente para isso e ela me dá um nível de detalhes o suficiente para que eu possa realizar a execução dessa casa, desse projeto e tal, né? Eventualmente, quando eu preciso de alguma peça específica, de algum elemento específico do edifício, eu aumento, por exemplo, a planta da escada. Como a escada tem uma série de detalhezinhos que eu quero dar maior atenção, eu pego aí uma escala de 1:25, que vai dobrar esse tamanho, ela vai ficar maior, né? Para quê? Para que eu tenha uma maior riqueza de detalhe. Planta estrutural, né? A planta do aço, do concreto, das formas e tal. A das formas eu deixo na 1:50. Mas eu quero um detalhamento do meu pilar, eu quero um detalhamento da minha viga, eu quero um detalhamento da minha sapata, da minha estaca. Eu faço na escala de 1:20, 1:25, 1:30, que aí eu tenho maior riqueza de detalhe. Com isso eu consigo enxergar melhor a minha planta, né? Planta para pequenos lotes e para edifícios grandes, né? O que eu faço? Eu posso adotar de 1:100 a 1:200. É uma boa escala, ela vai me dar um determinado nível de detalhes, mas ela não vai me dar riqueza de detalhes dentro de um edifício. Então, para uma planta mais esquemática e tal, para aquela planta legal para aprovação na prefeitura, tranquilamente dá para ser feito aí na escala de 1:100 e 1:200, principalmente quando o edifício é grande, um galpão industrial e tal. Tranquilamente 1:100 e 1:200. Para planta de arruamento, lote urbano e tal, de 1:500 a 1:1000. Propriedades rurais, pessoal, que são propriedades muito grandes e tal, eu uso ali 1:1000 até 1:5000. E normalmente algumas plantas urbanas, né, quando a gente vai pegar lá a planta de loteamento e tal, para cadastro, né? Acaba se trabalhando aí na 1:1000 até 1:5000, quando é aquelas plantas para cadastro municipal e tal, detalhamento para loteamento urbano e tal, é importante eu trabalhar em uma escala melhorzinha, 1:500, 1:1000, né? Acima de 1:1000 até 1:5000, quando é para cadastro mesmo, né? É só para cadastro territorial. As plantas para a área de risco e tal, quando eu vou trabalhar com a área propriamente dita, eu vou usar aqui essa escala, 1:1000, 1:2000, 1:5000. Quando eu vou trabalhar com a regionalização, uma planta cadastral maior e tal, né, grandes propriedades, aí eu vou para essa daqui, ó, né? 1:5000, 1:10.000, 1:25.000. 1:25.000 é bastante adequado, né? Para aquelas plantas de suscetibilidade e tal, porque daí me dá uma boa riqueza de detalhes, eu consigo enxergar bastante elementos ainda, né? Olha só, 1:25.000 eu ainda consigo enxergar a unidade urbana, o lote, não enxergo com detalhe, tá? Mas eu consigo enxergar ele lá na planta, né? Então é bom isso, né? Fica uma medida interessante. A carta de município. Vamos lá, para a gente aqui na região da Foz e tal, que os municípios são pequenininhos, a gente pode trabalhar tranquilamente aí nessas escalas menores, né? Mas para municípios maiores e tal, a gente já vai pegar aí uma escala de 1:50, de 1:100.000, 1:50.000, 1:100.000, né? Para a carta do município. Mapas de estados, países, continentes, a gente vai trabalhar aí 1:200.000 até 1:10 milhões aqui, né? Que daí é bastante grande. Então olha só, o valor é grande, a escala muito pequena, né? E aí eu vou deixar como proposição de exercício a resolução dessas atividades aqui, ó. Qual das escalas é maior? 1:1 milhão ou 1:1000? Qual das escalas é menor? 1:10 ou 1:1000? Depois, determinar o comprimento de um rio, certo? Tá aqui. Determinar qual a escala de uma carta, sabendo que a distância homóloga na carta e no terreno são respectivamente, ó, 225 milímetros e 4,5 quilômetros, certo? Com qual comprimento uma estrada de 2.500 metros será representada na escala de 1:10.000? Então, isso aqui
são os exercícios que vocês vão fazer. Depois aqui, ó, calcular o comprimento no desenho de uma rua de 30 metros de comprimento nas escalas abaixo. Ó. Então você vai calcular essa rua de 30 metros para cada uma dessas escalas e dizer qual é o comprimento que ela terá no desenho, né? Como é que ela vai ficar representada no desenho. Depois aqui essa questão do lote urbano, né? O lote urbano tem a forma de um retângulo, sendo que o seu comprimento é 2 vezes maior que a sua altura e a sua área é de calcular os comprimentos dos lados dessa área se fossem representadas na escala de 1 para 10.560. Certo? E 8. As dimensões de um terreno foram medidas em uma carta e os valores obtidos foram de 250 milímetros de comprimento e 1,75 de largura. Sabendo que a escala é essa daqui, qual é a área do terreno em metros quadrados? Então, tu vai pegar aqui as medidas em milímetro, vai converter para a escala e vai verificar qual é a área do terreno. Depois, se uma avaliação de uma área resultou em 2.575 centímetros para uma escala quadrados para uma escala de 1 para 500, quantos metros quadrados corresponderá a área ao terreno, certo? Resolvam essas questões aqui. Isso aqui vai valer como a frequência e dessa primeira aula, certo? Depois, vamos avançar aqui, né? Erro de graficismo. O erro de graficismo vai ser uma função da acuidade visual, certo? Conforme o manual de qualidade de equipamento de desenho. Então, de acordo com a NBR, para levantamento topográfico, o erro admissível na elaboração do desenho topográfico para lançamento de pontos e traçados de linha é de 0,2 milímetros, certo? E equivalente a 2 vezes a acuidade visual. Então olha só, esse erro de graficismo, na verdade, ele está relacionado diretamente à tua dificuldade de desenhar, né? Ao quanto tu pode errar dentro do desenho para perder precisão. Tá? O valor da tabela, então, aqui, ó, qual que é o erro permitido, né? Ó, qual que é a precisão da escala permitida, certo? Então, a minha representação da precisão de escala, ó, se eu estiver trabalhando em uma escala de 1 para 10.000, o meu erro de precisão pode ser de 2 metros. Porra, Leandro! É isso aí. Eu posso errar 2 metros se eu estiver trabalhando na escala de 1 para 10.000. Se eu estiver trabalhando na escala de 1 para 250, meu erro de escala para desenho é de 5 centímetros, ou seja, meia largura de muro. Largura de metade de um muro, né? Um muro tem aproximadamente 10, 12 centímetros. Eu posso errar 5 centímetros na precisão da representação do meu desenho. E aí é o seguinte, eu consigo trabalhar, então, o meu menor objeto representado, meu menor objeto que vai ser representado nessa escala, ele vai ter 5 centímetros. Objetos com menos de 5 centímetros eu não vou nem representar aqui. Estão entendendo como é que funciona? Olha só, objetos numa escala de 1 para 10.000 com menos de 2 metros eu não vou nem representar. Não vou representar, certo? Então, numa escala de 1 para 10.000, se eu tentar representar algo com menos de 2 metros, eu vou estar incorrendo em erro de representação, erro de precisão de escala. Qual é a saída que eu tenho para representar um elemento de uma escala menor? Por exemplo, digamos que eu esteja trabalhando numa carta de 1 para 10.000. Estou trabalhando numa carta de 1 para 10.000. Mas nessa minha carta é importante que eu aponte cada boca de lobo que existe em determinada
nas ruas, para eu poder saber quantas bocas de lobo eu tenho naquele projeto, naquele mapa, naquela região. Como é que eu vou saber isso, Leandro? Bom, eu posso representar através de símbolos empregados no levantamento topográfico, ou seja, eu vou criar pictogramas, né? Eu vou criar pictogramas que vão sinalizar dentro do meu projeto que aquilo existe. Por exemplo, um telefone público, uma luminária, árvores, né? Então eu vou criar esses elementos gráficos, esses símbolozinhos aqui, eu vou botar lá dentro do meu projeto, sabendo que esse elemento não vai estar na escala real do projeto. Ele está localizado no ponto exato que deveria estar, mas ele está fora de escala, ele não está representado na escala correta. Beleza? Então, isso é para a gente ter uma ideia, por exemplo, da precisão que a gente consegue representar. Então, justamente a escala que eu vou poder representar é 0,2 milímetros vezes a escala que eu represento. 0,2 milímetros, nesse caso aqui, por exemplo, 0,2 milímetros vezes 10.000. E aí eu cheguei lá a 2 metros. 0,2 milímetros vezes 2.000, e aí eu cheguei a 40 centímetros. Então é sempre esse o meu valor de precisão, certo? Se eu fugir desse valor de precisão, né, para menor, eu preciso, para maior, não tem como fugir, eu vou desenhar, né, a partir dali, sempre o que for maior vai ficar representado, né? O que for menor do que a minha precisão mínima de representação, eu vou criar um pictograma e vou colocar no meu projeto, né? E ele vai ficar ali representado. Agora, pessoal, escala gráfica. A escala gráfica, ela funciona idêntica à minha escala normal, só que ela vai ficar representada como um boneco no meu mapa, ou seja, né, eu tenho aqui dizendo que 100 metros vai ser o equivalente a 25 milímetros. E aí esse meu elemento aqui vai ser desenhado lá no meu papel, na minha folha, com 25 milímetros, né? Aqui eu estou dizendo, ó, que esse vão, esse pretinho pintado aqui, ó, tem 100 metros. E esse branquinho vazado aqui, ó, tem de 100 a 200 metros, ou seja, 100 metros também. E esse outro pretinho pintado tem de 200 a 300 metros, ou seja, cada vão desse aqui é o equivalente a 100 metros. E aí eu consigo visualmente, olhando para a minha carta, fazer uma estimativa visual do quanto vale cada distância que eu verificar, porque daí eu comparo proporcionalmente. Tem aproximadamente tantos metros nesse vão, né? Eu consigo visualmente transformar isso, né? Então, a mesma coisa aqui, né? O processo de conversão da escala gráfica é o mesmo, meus amores, né? Não tem muita dificuldade. Uma coisa que nós devemos ter em mente é o seguinte, né? Existem vários formatos diferentes para ele, e o que eu preciso entender é que cada bloco desse aqui vai representar uma medida relacionada à medida do meu desenho. Aqui, essa forma de representação aqui, ela é um pouquinho diferente, ó. Ela diz a mesma coisa que as outras, só que ela mostra diferente, ó. De 0 a 100, esse elemento aqui, ó, tem 100 metros. De 100 a 200, ó, esse elemento aqui, ó, tem 100 metros. De 200 a 300, ó, esse elemento aqui tem 100 metros. E esse elemento aqui, ó, ele vai de 0 a 100, ó, tem 100 metros. E esse elemento aqui, ó, daqui até aqui, ó, tem 50 metros. E nesse vão ele tem 1, 2, 3, 4, 5. E depois ele tem mais 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, ele tem aqui, ó, 100 metros dividido em 10 menores elementos. Ou seja, graficamente eu percebo que cada quadradinho desse aí, cada elementozinho desse aqui, ó, equivale a 1/10 de 100 metros, ou equivalem a 10 metros. Beleza? Então, o talão me ajuda a subdividir a minha escala. Ele é a mesma coisa que a anterior, só que agora ele trata também dessa subdivisão da minha escala para que fique mais visual ainda, né? Então, uma forma para a representação final da escala gráfica está apresentada aqui, ó. 1 centímetro é igual a 40 metros. Eu estou trabalhando aqui, ó, numa escala de 1 para
400, opa, perdão, deu 1 para 4.000, e aí aqui ele está mostrando, ó, né? Esse vão aqui equivalem a 100 metros, esse vão aqui equivale a 100 metros, esse vão aqui equivale a 100 metros. E aí, Leandro, então tá, então quantos centímetros eu tenho daqui a aqui? Eu sei que esse elementozinho aqui, ele foi desenhado na minha carta com 40 metros, mais 40 metros, mais 20 metros, ou seja, né, eu tenho 2,5 centímetros aqui representando 100 metros, né? Então eu consigo fazer essas contas automaticamente daí na minha cabeça, né? Isso vai ficando mais óbvio para mim. Tá bom, pessoal? Então eu espero que com isso a gente consiga entender como é que funciona essa questão das unidades de escala, né? Não esqueçam de realizar os exercícios aqui, que são os exercícios do 1. Opa, pulei muito aqui, né? Deixa eu abrir aqui. Opa, os exercícios aqui são do 1. Aqui, os exercícios são do 1 até o exercício 9, certo? Resolvam isso, me mandem através da adição do exercício lá no Siga, né? Sobe lá o exercício, resolvidinho. Se vocês precisarem de ajuda, fiquem à vontade em me chamar. Vocês têm os meus contatos através de e-mail, WhatsApp ou através do próprio fórum no Siga, né? Tenham uma boa tarde, então. Muito obrigado e até mais. Tchau!